honra, que prazer estar aqui, prestes a encerrar o ano e não desistindo de trazer as pessoas especiais que eu acredito muito que são mulheres que transformam, que se transformam e que tem que vir aqui comigo para falar aqui para o mundo. Então vamos lá, estamos aqui em mais um episódio do Mulheres que Transformam, desse projeto que está ganhando aí uma força, uma dimensão e uma proporção, e eu fico cada vez mais feliz e honrada de poder trazer e conhecer. E vamos combinar, né? Daí a gente já não sai mais da vida da pessoa. E a gente vai estreitando outros laços, fazendo outros caminhos, e é daqui para frente para uma vida. E hoje, assim, é uma pessoa recente que entrou na minha vida e que, gente, eu fico olhando para ela, além de linda, vocês vão ver, estão vendo, pelo amor, estão vendo. É uma pessoa, assim, de uma luz e de uma capacidade, de uma energia que eu fico lisonjeada, sinceramente. Eu tô muito feliz, né, de tê-la aqui diante de todas as dificuldades, que vocês vão entender o trabalho dessa pessoa que tá aqui na minha frente. E já fica a dica, que é uma entidade, é uma ONG que precisa muito da ajuda de vocês. Eu sou uma voluntária, que eu tô ainda meio voluntária, mais ou menos, mas a gente tava resolvendo uns trem aqui, mas a gente tá lá. Sempre que pode tá lá, mas ela tá aqui e eu já vou, né? Ela daqui a pouco vai falar, ela coordena uma ONG que chama ONG Amostra, é a Isabela. E depois, no final, ela vai contar um pouquinho, porque primeiro ela vai contar quem é a Isabela, da onde que ela surgiu, né? E a ONG Amostra retira mulheres, posso falar assim, Bela, da Cracolândia, e recupera. De certa forma. De certa forma, mas depois ela vai explicar pra gente, pra já te prender a atenção desde o começo. Bela, o palco é seu, eu tô muito feliz, realmente, né? E olha que eu vou encutucando. Bela, pode ir hoje, pode ir. Enfim, estamos aqui. Na agenda lotada. Na agenda lotada, cheguei atrasada pra gravar, porque tava lá no outro compromisso, e daqui saindo a gente vai pra outro. E Belas, olha, que coisa mais linda, né? Enfim, seja bem-vinda. Muito obrigada. O palco, o microfone, as câmeras, é tudo seu. E pra mim vai ser uma novidade, né? Porque eu não conheço esses bastidores que você vai contar aqui pra gente, né? Apesar da gente se conhecer de almas. De almas. Mas tivemos verdade. Pouco tempo nesse plano pra gente falar, cara, da onde você veio mesmo? Exatamente. Bom. Onde você veio, Bela? Da onde eu vim. Quem te pariu, Bela? Sou filha de Rosângela e de César. Tenho 26 anos. É nova demais, né, gente? Estou formada quase 20. Desde 2018. Então, eu terminei o ensino médio. Eu sempre gostei... Ai, meu Deus do céu. Segura o microfone. Não, é assim mesmo. Eu já dei vários tapas nele. Pode fica cortar, quieta. Corta. Não corta não. É legal pra ver que a gente é de verdade. E tá tudo certo. Desde a minha infância, eu sempre gostei muito dessa questão, dessa área social. Então, eu acredito muito que tudo flui. Uhum. Então, quando eu percebi no ensino médio, eu estava já atuando no Conselho Tutelar enquanto estagiária. Ensino médio. Ensino médio. Colegial. Terceiro colegial. Volta um pouquinho, peraí que já tá assim, né? A idade do meu filho. Vamos. Um pouquinho mais velho, mas peraí. Filha da Rosângela e do César, nascida onde? Aqui em Ribeirão mesmo. Tá. Moro em Ribeirão. E você é a filha número o quê desses dois aí? Número 1 dos dois. Sou filha única das duas partes. E seu pai e sua mãe faziam o quê nessa jornada? Meu pai, ele era caminhoneiro e minha mãe sempre foi vendedora. Então, eles me tiveram, linda. Na boleia do caminhão? Foi aquela história mais ou menos assim? Espero que não. Tá. Prefiro não. Mesmo na minha evolução. Deixa. Não quer? Tá. Deixa. Não, é uma tem coisa que a gente não precisa saber. Tá. Mas sou filha deles, com muita gratidão. Uhum. Estão vivos? Os dois, ambos estão vivos. Meus pais sempre nessa jornada de trabalhar muito, né? Sempre fui criada pela minha avó paterna. Tá, que era vendedor e caminhoneiro. Exatamente, os dois sempre precisaram trabalhar muito. E fora de casa, seu pai? Exatamente, a vida inteira. Tá. Sempre fui criada pela minha avó, que é o amor da minha vida. Tenho 2 tatuagens pra ela, por gratidão também. Claro.
E nessa vida eu comecei a trabalhar cedo, no terceiro colegial. Acho que ainda tarde, né? Nem tão cedo assim. Acho que é um pouquinho tarde. E nessas situações da vida me deparei, comecei a trabalhar no conselho tutelar. Não, ela acha tarde. Você vê a pessoa, deve ter uma alma assim, centenária, né? Ai, com certeza, velha, idosa. Porque acho tarde que eu fui trabalhar, né? E no conselho tutelar, simples. Como estagiária no conselho tutelar. Então, quem com 17 anos, 16 anos eu comecei a trabalhar vai lá. estar lá no conselho tutelar? Comecei. Pai porque a eterno. vida já era pra começar lá. Você quer ser assistente social? Então vamos começar. Então vamos. Aí você vislumbrou a formação de assistente social. Tá. Eu me apaixonei pela profissão de serviço social lá. Conheci vários profissionais muito maravilhosos, que não tem nem como. É demais, né? Muito. Várias vulnerabilidades. Onde em 2000 Ixi, meu Deus do céu, entregando as datas. Em 2015, eu comecei a faculdade de serviço social, com a ajuda da minha família, lógico. Porque apesar deles trabalharem muito, eles sempre me quiseram que eu estudasse muito. Então, comecei os estudos. E de lá... Foi. Mas aí você fez... paralelo? Não, o estágio, eu tive que terminar tive que parar. Tive que parar, porque quando você conclui o ensino médio, você tem que parar, né? Então, eu parei. E logo quando eu comecei a faculdade, teve várias reviravoltas na minha vida. Meus pais acabaram se separando. Por mais que eu já era mais velha, mas a gente sempre sente. Né? Filha única, né? Mimada, amorosa. Sou filha, sou carne, osso, sentimentos, emoções. Exato. Minha avó ficou doente nesse meio período, ela estava com câncer, então foi uma batalha muito grande. Ela passou por quimioterapia, passou por cirurgia, radioterapia. Então foi você nessa ponte. Eu nessa ponte que eu fiquei com a minha avó. Minha Sim, a sua avó passando por tudo isso e os seus pais passando por um divórcio. Exatamente. E eu continuei com a minha avó. E você trabalhando na assistência social. Não, essa parte... Nesse período eu ainda só estava estudando. Já tinha concluído. Tá, mas já tinha, né? Já estava ali. No caso, já sabia a história da vida como ela é. Da vida como ela é. Até que, graças a Deus, minha avó conseguiu a cura. O ano passado... Então, o ano passado saiu... Uau! Porque essas questões demoram, né? Muito tempo. E ela quis, né? A cura. Sim, ela quis. Exatamente. Então, é gratificante. Que bom! Sim. No meio da minha faculdade, eu me deparei com um estágio novo, com um trabalho novo, que trabalhava com crianças. Totalmente diferente do que eu tô hoje. Totalmente Gostou? Diferente. Maravilhoso. Eu sou apaixonada até hoje. É um vínculo que eu tenho até hoje. Acho que não dá E o que falar. era esse trabalho? Na verdade, ele ensina conscientização no trânsito para as crianças. Mas é através de alguma ONG? Isso, é uma instituição de Ribeirão também que financia esse projeto. Aí você foi parar lá? Fui para lá. Na faculdade? Durante a faculdade. Durante a faculdade, eu já comecei nesse projeto, que é um amor gigantesco da minha vida, minha eterna gratidão. Me formei te emociona. Lá. Eu amo ele. Eu amo que lindo. Esse projeto com criança, porque eu acho que lá é o início de tudo. Então, se a gente consegue plantar uma sementinha ali, eu sei que é um projeto que leva conscientização no trânsito. Mas se a gente consegue mudar lá no trânsito, o que a gente não pode mudar? Na que vida árvore, exato. Das pessoas, dessas crianças. Eu acho que é muito... E eles são despidos, né, de preconceitos, de crenças, de rótulos. Aceita mais, aceita melhor. Eles conseguem aderir muito mais. Sim. Então, é um projeto que pra mim falar, eu sou apaixonada. E quanto tempo você ficou lá? Eu atuo até hoje nele. Quando eu penso, se já bastasse. Não, eu atuo até hoje. Como ele é um projeto, ele sempre tem pausas. Então, por exemplo, acontece nós estamos de tempos numa pausa. em tempos. Isso. Entendi. Mas quando ele volta, Isabela volta novamente como assistente social. Então, eu me formei como estagiária lá, continuei e sou assistente social de lá até hoje. Entendi. A qualquer momento, Isa, o projeto vai voltar. Estou aqui. Vamos embora. Muito legal. Minha grande paixão. E no meio desse tempo, eu já estava formada, estava no projeto.
recebi uma grande proposta, né? Ah, super. Ai, não posso deixar de falar, não. Já ia pular uma Do parte. quê? Volta? Volto, né? Mas eu sou assim, a gente vai e volta, Vai e volta. mas Ai, tá tudo interessante, bem. porque você é nova, amada. Muito. Né? Nem parece, né? Então, parece. Não, é lindo, porque a gente tem essa vantagem, né? Outro dia me perguntaram que creme que eu uso. Eu falei, só não pode falar propaganda? Pode. Eu uso um Niveazinho, tá ótimo. E tá tudo bem, assim, mas tomo sol, bebo muita água, como bem. E você é nova, então é uma infância que você teve aí, que teve uns pais, né? Os pais que trabalhavam demais, teve uma certa ausência, mas teve uma avó, né? Que supriu até às vezes um pouco demais, né? Eu não falo nem que supriu, mas ela conseguiu dar conta ali daquele recado, no tanto, porque o que pai e mãe tem que fazer e preencher é deles. Sim. Né? Mas veio aí, faz parte, porque quantos que não são assim, né? Eu não fui criada diretamente pela minha avó, mas assim, eu tinha um vínculo que a gente morava 3 casas. Bem, aconteceu o trem, eu tava na minha avó. Cadê a Denise? Tá na minha avó. Porque, né? E quando realmente ela faleceu, foi pra mim muito desafiador. Aliás, eu tenho uma foto dela até hoje lá, que é o meu altar. Eu falo, vó, bom dia, todos os dias. E aí, você, na sua adolescência, olha que case, gente. Eu tô falando porque eu tenho um filho que tá prestes a fazer 16. E se eu falar, filho, você vai lá na assistente social, lá como chama? Onde você foi? No Conselho Tutelar? No Conselho Tutelar que você vai trabalhar lá. Ele, oi? Não, dá pra ir, eu tô vendo alguma coisa dele, porque eu acho que é importante essa questão de você movimentar. De ter uma responsabilidade. E aprender, né? Óbvio que não dá pra exigir demais por causa da idade, mas você já foi assim. E aí você se forma e você tá aqui, é nova, né? E olha o quanto de coisa. Eu acho muito engraçado, porque eu vou querer repetir isso daqui com você com 45. A gente... Já tá marcado, tá? Já nem sei se vai ter, como vai estar, né? Mas a gente se conheceu por meio desse trabalho, mas eu acho muito incrível essa nossa conexão. Total. Não, eu sentei do lado dela, eu fui num projeto que é do Instituto INE. E aí eu sentei, eu falei, gente... Eu representando essa instituição que eu trabalho. E eu fui lá porque eu era uma das convidadas de um projeto que chama Mulheres... Sem rótulo. Sem rótulo, olha já, adoro, né? Porque a gente já vai arrancar os rótulos, né? Que é esse meu trabalho, né? Vamos tirar o rótulo. E aí, eu fui chamada que eu fazia parte do corpo de convidados para dar uma palestra de empoderamento feminino. Só que um empoderamento que eu dou uma palestra diferente. Aliás, quem quiser, tô aqui, chamem. Sempre. Né? E eu fui em todos, né? Seriam 3 cafés da manhã, eu seria a última, mas eu já fui logo na primeira, conheci as pessoas, sentei do lado dela e falei, gente, oi, uma conexão realmente. Inexplicável. Já pegamos o telefone, é muito rápido. Muito. E você falou da sua avó, você acredita que durante muito tempo, esse era o meu maior medo. Eu não tinha medo de nada, o meu único medo era que minha avó falecesse. Que é uma coisa da vida. Que é uma coisa da vida. E que eu, muito nova, me sentiria perdida. Né? Quase terminando a minha faculdade, eu encontrei o meu bem, que é meu namorado hoje. O amor da vida. Que nada por acaso. Né? Já conhecia? Já conhecia de festas, né? Sim, época de faculdade, mas claro. ele não fazia. E desde 2018 estamos até hoje, morando junto. Juntou a escova de dente. Já juntou, tudo. constituindo família. E a vida que segue, né? E uma pessoa que me dá muita força. Amém. É importante, né, Bela? Porque é isso, né? Estar junto de alguém... Eu tava falando hoje com uma amiga que é paciente também, né? E ela falou, nossa, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei, tá, e o que é o amor pra você, né? Ela, então, porque tá conturbado, não sei o que e tal. Falei, então, o amor tem que ser leve, tem que ser equilibrado, dinâmico, tem que nutrir, né? Então, se foge disso daí, será que realmente é? E quando a gente fala que estamos, né, na companhia de alguém, nessa relação homem-mulher, ou seja lá, homem-mulher, mas relação casal, é tá do lado, né? É parceria e não competitividade. Na verdade, é um companheirismo. É uma pessoa só. É o edificar juntos. Sim. Né? Saber que somos diferentes, mas que a gente tá aqui junto, principalmente diante do seu trabalho, né, amada? E o bom é que, por exemplo, o Iago, ele me conheceu antes da amostra. Então, em 2000... Era da mesma faculdade? Não, ele não trabalha, ele não...
Não fez faculdade, ele tem curso técnico, trabalha na empresa da família. Não, então tá, mas eu só pra entender, eu falei, pelo menos ele não, é eu conheci assistente ele social das baladas, também. sabe? As baladas da vida. Entendi. Conheci ele das baladas e foi. Então, em 2019, eu recebi essa proposta, recém-formada, trabalhava num projeto com criança. Apareceu uma entrevista, eu falei, Vou lá ver. Literalmente, vou lá ver. Se eu não for contratada, tá tudo bem. Já tô trabalhando na minha área mesmo, que eu acho que é o medo de qualquer recém-formada. Exato. Fui. Me deparei com uma instituição que trabalhava com homens na dependência química. Então, eu seria assistente social desse local. É uma OSC, né? Voluntária e gratuita. Então, é do governo do estado de São Paulo. Quem financia é o governo do estado de São Paulo, a COED, juntamente com a FEBRACT, que financiam a manutenção do projeto. Exatamente. Então, comecei a trabalhar com homens. Menina, vou te ser sincera, 1 ano trabalhando lá, todos os dias eu sempre rezava, falando, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Literalmente. E na minha grande crença, né? Isso é a Isabela Pessoa. Eu sempre acredito que a gente vem para uma evolução. Então, o que eu preciso aprender? Me mostra que eu preciso aprender, que eu quero aprender. Sou um instrumento para estar aqui. Pra passar dessa fase e vamos para a próxima. Estou nessa fase até agora. Tudo certo. Desde 2018. Desde 2019. Então, comecei trabalhando com homens dependentes químicos, tanto de álcool e outras drogas. Então, essa instituição é uma instituição voluntária, ou seja, as pessoas que querem estar lá... Que é de acolhimento. Isso. Não é uma clínica que eu tenho alguém que está com alguma questão de passando por esse desafio das drogas, em casa eu vou lá internar. Não é involuntário, pelo contrário, é uma comunidade terapêutica voluntária. Então, por exemplo, ela precisa querer estar lá. O portão fica aberto, se a qualquer momento ela fala, Isa, não quero mais ficar no acolhimento, tá tudo certo. Ai, que dor. A gente tenta motivar, tenta conversar, mas se ela não quiser... E como que eles chegam, sendo que tá aí dentro desse... Então, vou explicar. Olha, é que eu não sei tanto assim, eu vou lá. Tem uma regulação de vagas aqui em Ribeirão, tá? Então, caso alguém queira, precise, conheça alguém. Passar pela central de regulação. Isso, que é na Rua Minas, número 353. Vai lá, passa por uma triagem, faz alguns exames que eles já incluem na lista de espera. Tendo vaga, eles já encaminham, tanto para instituições masculinas como instituições femininas. No caso... Mas você entrou na masculina. É isso que eu vou falar. Não tinha feminina. Não tinha feminina em Ribeirão e região, mais próximo era Taquaritinga. Tá. Então, o governo do estado de São Paulo pensou o quê? Tem muita masculina em Ribeirão Preto. Se eu não me engano, acho que são 5 masculinas. Nesse mesmo perfil de voluntário, transitório, residencial transitório. Nós fomos convidados a nos reformular e virarmos uma comunidade feminina. Então, em 2020... Carnaval de 2020, Carnaval antes da pandemia. Carnaval, nós recebemos essa proposta dias antes. Gente, meu Deus, como? Porque era sempre um tabu, que mulher seria mais difícil. Não, agora sim. Por quê? São outras vulnerabilidades. Mulher, homem, não se preocupe. Não generalizando, mas, por exemplo, a mulher ela tem preocupação com os filhos. Às vezes ela tem muito mais apoio da família. O homem, às vezes, não tem. Mas a mulher, por exemplo, ela deixa o acolhimento para cuidar de um filho. Sim. Então, são outros tipos de vulnerabilidade, outros tipos de história. Até que na pandemia nós viramos feminina, nos reformulamos, fizemos um novo programa terapêutico. E fora do espaço. Aí era um espaço homem que depois precisou ser achado um lugar. No meio dessa transição, porque foi algo que foi demorado por conta da pandemia, deu tempo de todos os homens que estavam lá terminar o acolhimento, ou serem transferidos, ou receberem uma autoterapêutica, que no dia 15 de dezembro de 2020, nós viramos feminina. Dá pra fazer aniversário. De 2 anos, agora.
feminina. Caramba, lá naquele lugar que eu te conheci, naquele local. Não, antes nós éramos lá em Bonfim, num sítio em Bonfim. Tá. Nós mudamos na pandemia também, lá pro Recreio das Acácias. Sim. E hoje nós estamos no Jardim Sumaré, Entendi. que é lá onde você já foi. Então, nós mudamos e reformulamos todo o nosso programa terapêutico, totalmente diferente. E o dos homens? Como tinha Existe? mas não existia a amostra masculina. Ah, Porque- onde tudo começou. Isso, existe agora a amostra feminina, porque Ribeirão tem Tem várias outras outros, comunidades então, entendi. com o mesmo perfil. Então dá pra central de regulação, manda os homens pra lá e a Isso. amostra feminina é aqui, é a única. É a única de Ribeirão e região. A mais próxima é Taquaritinga. Entendi. Com esse perfil. Gente. Então, na comunidade também não apresentei, nós temos psicólogo, assistente social. Então conta. Então hoje a pessoa, além de tudo, tá vendo, né? Hoje você é a coordenadora. Não, eu sou que assistente social. Assistente social. Eu sou assistente social, Tá. tem a coordenadora, tem o gestor, que são psicólogos, Entendi. que muito do que eu sou hoje devo a eles. Ok. Uma porque escola. É uma evolução. É, com certeza. Uma escola. Nosso gestor, ele é visionário. Eu falo, Fabiano, não tem como explicar. É Que sensacional. coincidências ou não, né? Porque o mundo, eu falo, É gente, cuidado, muito pequeno. ervilha. Ervilíssima. Tem uma pessoa que veio aqui, que saiu essa semana, Eu o vi. Mulheres que Transformam com ela, a Aline Aldebes, que eu tenho amizade há muito tempo com o irmão, e eu já conhecia a Aline, mas não nos conhecíamos pessoalmente. Aí a Aline veio, porque encheu o saco dela, tem que vir. Veio, não, porque as agendas loucas, até que onde entendo. ela ia cancelar pela terceira vez. Eu falei, você não vai. Eu vou te capturar. Ela falou, ai, tá bom. E tá sendo aí o sucesso. Ela falou, nossa, tô recebendo muito feedback. Eu falei, então, Ela é isso porque faz um sensacional. dia, praticamente, que foi a gente lançado. lançou. E aí, as deucidências, que o mundo é uma ervilha, e eu descubro que a Aline é advogada da onde? Ela, na verdade, se eu não Né? me engano, ela foi... O Fabiano, que é o gestor e fundador da Que comunidade... é amigo É dela. amigo que parece que o Fabiano e a Karina, que é a esposa do Fabiano, foram até padrinhos de casamento. Exato, e acho que padrinho de casamento e da filha é uma coisa. Isso! E eu falei, pai eterno, eu só não conheço. Fabiano, tá a dica, precisamos conhecer. Ele tem que ser o próximo, porque a visão dele é Eu não surreal. criei os homens que transformam, mas aí fica a dica. Fica a dica. Sei lá, né? Porque eu não é preconceito, é que a gente Não. tá aqui na toada do feminino, Do que você sim. disse. Tem 5 lugares em Ribeirão pra esse Masculino. tamanho, pra masculino, não tinha pra feminino. Não tinha. Então, por exemplo, Então- foi um público muito grande que não era atendido. E quando tem uma demanda muito grande em Ribeirão Preto, é visível. A gente Óbvio. vai na rodoviária ver a situação precária que é, as vulnerabilidades. Sim. Então, nós se enquadramos e somos feminina, uma comunidade terapêutica totalmente regulamentada, regularizada. Muito organizada, né? Muito. Mesmo com todas as carências materiais, Por ser digamos uma assim. OSC, né, por ser um terceiro setor, questão financeira sempre é precário. Infelizmente, a gente recebe uma verba do governo, mas uma verba Muito que aquém, não... né? Que, infelizmente, eles tentam. A gente sabe que o governo Sim. tá tentando, mas não consegue suprir Pelo todas as tamanho- necessidades da comunidade, né? Sim, pelo Não só tamanho de nossa, né? necessidade de acolhimento, né? De Isso. número de pessoas. Nós atendemos 25 mulheres, tá? Nessa primeira fase, que é a comunidade terapêutica, onde elas trabalham a prevenção de recaída, motivação. Elas residem lá por 6 meses, podendo ser estendido por mais 3, que dariam 9 meses. Tá. Então, lá dentro nós temos psicólogo, assistente social, Voluntárias. voluntários. Que vai lá dar palestra. Temos vários. Que vai fazer E- trabalho de yoga agora. Sempre. Sério? E agora... Eu achei que podia ficar o tempo que fosse Não. necessário. Eu até ia te perguntar, mas eu imaginei que no mínimo 1 ano. Não, são 6 meses, porque o nosso foco da comunidade terapêutica é reinseri-las Isso. novamente na sociedade. Então, qual o foco delas ficarem tanto tempo lá? Elas vão perder a vivência Ok. na comunidade. Então, nós reensinamos tudo para elas, desde o autocuidado de tomar um banho, lavar um Aham. cabelo, até se portar numa entrevista para voltar, para ter uma casa. E E do agora... ponto de vista da droga, que é algo que pega na parte
física mesmo, né? Neuronal, digamos assim. Esse tempo é um tempo hábil, com medicações, com a terapia e tudo mais, é um tempo que consegue? Quando se há uma adesão por parte da acolhida, Da paciente. Sim. Entendi. Uhum. Na vida, né? Exato. E Não agora... importa se é Acho tem que esse detalhe, né, de você estar Sim. quimicamente afetado, mas Mas por outro se lado, a houver gente uma adesão- olha outros, né, na sociedade, vamos falar assim, mais empoderada financeiramente, também tem uma adesão química. É porque, assim, a grande. droga, ela é só uma pontinha do Tinha do iceberg. iceberg. Ela de só foi tudo. uma válvula de escape para alguma outra situação, que seja um abuso, que seja uma falta dos pais, que seja ser vendida pela mãe. Então é muito pequena. A droga ela entra só para camuflar uma situação. Entendi. É muito. Ou, por exemplo, já houve casos de acolhidas que começaram a usar para emagrecer, para ficar bonita pro marido. Então são situações que a droga E é aí muito não pequena. aguenta e acaba indo para uso. ali. Ou que também realmente tem uma vulnerabilidade tão grande que começa a usar desde pequena, começa a usar junto com a mãe. Então, são inúmeras formas de vulnerabilidade que a gente encontra lá. Acolhe grávidas. Sim. Com crianças. Gestantes. Agora nós iniciamos uma segunda fase, que é o quê? A junção dessa fase 1 com a fase 2 dá um total de 9 meses. Uhum. Elas fazem o tratamento nessa fase 1, passam para o psicólogo, assistente social. A gente percebe que ela tem uma adesão, essa acolhida tem um perfil, tem uma adesão. Quer residindo em Ribeirão, vai para essa nossa segunda unidade. Deu certo, porque quando eu te conheci... Tava em andamento. Tava. Deu certo, as meninas vão, onde elas têm psicólogo e assistente social também, tudo financiado pelo governo do estado de São Paulo. E lá elas residem até conseguir um trabalho e uma moradia. Então, a gente tira a pessoa realmente da questão do uso abusivo para retornar realmente para a sociedade inserida. Como ela ainda não tem como se manter e falar, não, eu saí da amostra, da comunidade. Para onde eu vou? Eu vou alugar uma casa com quem? Com como? Exatamente. Então, E a maioria não tem um lar para retornar. A gente pega bastante pessoas em situação de rua ou pessoas de outros municípios, porque a gente não atende só Ribeirão. Sim, você falou, Atendemos Ribeirão e região. Então, por exemplo, uma pessoa que é de Guariba, é uma cidade que para ela é uma situação de risco. Vou morar em Ribeirão, ela tem essa opção. Entendi. Ela Vou pode começar a me refazer minha vida ali. nova. Exatamente. E como tem sido? Já tem algum case, assim, dessas mulheres transformadas? Nós temos 2 acolhidas que saíram já da fase 2, conseguiram trabalho, conseguiram moradia, estão no trabalho registrados. Graças a Deus está indo tudo bem. Elas dão manutenção, porque o pós-acolhimento precisa de uma manutenção, precisam continuar em grupos, com atendimento psicológico. Que a gente vê que são... A gente perto do montante, são pessoas poucas, mas que a gente consegue ver o nosso trabalho sendo efetivado. Nossa, é muito festejar muito. Aí agora mudei para uma nova casa, todo momento de transição, de novo, fim de ano, reforma. O dia que eu fui lá, tava na mudança. Eu falava, meu Deus, socorro. Muitas caixas. Muitas, né? Saímos de uma chácara para uma casa. Linda, né? Eu tinha aqui com aquela chácara, porque eu visualizava aquilo crescendo. Eu falava, meu Deus, como que a gente vai fazer? Mas a gente pode voltar para esse ponto, fazer acontecer e depois, né? Vamos lá, reverberar. Isso daí né? É pequeno ainda, é novo, é criancinha ainda, tá engatinhando. A gente ainda vai fazer ele andar, essa criança muito. andar. E como que funciona? Bom, então ela tá lá, essa história bem básica. Né? Detalhe, né? Para quem às vezes fala, ai, não dou conta de fazer, ai, não sei o que, só vai. Né? Estamos aqui nessa evolução que você falou. E como que funciona esse quadro de funcionários, assim? Porque tem os funcionários, então tem essa verba do governo, que tem salário, mas é pouco ali. Pelo quando eu entendi, são os coordenadores, os psicólogos e você. Nós temos o gestor, que é o Fabiano Duarte. A coordenação, que é a Caroline Gaona, que os dois são formados em psicologia e pós-graduados em dependência química. Entendi. Tá? Eu, enquanto assistente social, nós temos mais 2
contando as 2 fases, nós temos mais 2 psicólogas. Tá. Nós temos 4 educadores sociais que revezam os turnos para ficar com elas. Que é 24 horas 24 no ar. horas. Uhum. Temos auxiliar financeiro e os voluntários. E os voluntários que portas abertas. Portas abertas, sempre. Gente, sensacional. E aí? Pergunta de milhões. Que são muitas mulheres, né? Porque eu gosto desse símbolo, né? Que é essa simbologia. Porque muitas cada hora, faces. muitas faces, muitos rostos. Né? É isso aí. Muitas transformações. Você, Bela, Isabela, qual é a principal transformação, assim? Porque você ajuda a transformar muitas mulheres, mas com certeza você é transformada. A todo instante. O que você consegue visualizar desse caminhar? Que é muito intenso, caramba. 2 anos, 3, assim, mas é de uma intensidade... É diário, né? As enorme. São diárias. O que foi dentro da sua vida, assim? Aí você ainda teve a questão do namorado, a avó... Né? Não, foram muitas transformações. E o que você ressalta, assim, para essas mulheres que estão, né? Que o nosso público é maioria, o meu público aqui é maioria feminino, né? Até é eclético, óbvio, não tem restrições. Sim. Mas eu faço essa chamada para que as mulheres estejam aqui conosco e se inspirem, né? Porque você ajuda na transformação, mas você se transforma. Porque quem senta aqui, de alguma forma nessa trajetória, não importa o tamanho de tempo, importa a intensidade de entrega, né? De eu estou aqui, que é o que você falou, a assistida, ela se põe disponível para aquilo que ela está recebendo. Aí sim, o caminhar dela é para o sucesso, obviamente. Isso é na nossa vida. E para você? O que você era aqui? Vamos fazer uma retrospectiva, novembro de 2017 para hoje, novembro de 2022. Quase 23. Quase 23. Que nesse tempo, e tivemos pandemia, e tivemos transição do masculino para o feminino, e tivemos mudança de lugar, tivemos a abertura da minha loja, que além de... Gente, detalhe, para tudo e chama a NASA, como dizia uma amiga minha. Ela tem uma loja, né? Porque além de, né, o que ela fala, a gente vive realmente... É um país desafiador na parte econômica para a gente se manter, né? E aí? E ela precisou, né? Ela tem, né? A casa, ela tem lá, ela é adulta, ela precisa se manter. E ela precisava de uma renda extra. Pandemia. Eis que na pandemia... temos uma loja que a gente vai deixar tudo aqui. Além propaganda. Da amostra, obrigada. Adoro propagandas. Além da amostra, como eu falei, eu trabalhava nesse projeto, trabalho até hoje, que na pandemia, por conta de ser com crianças, ele parou totalmente. Sim, obviamente. Então, como toda pessoa, precisava se reformular. Até que um amigo meu me deu uma grande proposta e eu abracei, estou até hoje, que eu abri uma loja de sex shop online. E ele tinha? Era dele isso? Era como dele. Que é? Ele, na verdade, ele me convidou. É um grande pra fazer a gestão ou não? Pra Ele te deu? ser uma revendedora. Ah, tá. Pra ser uma revendedora dele. Ele falou, Bela, eu te conheço, eu sei que você é descarada, você não quer começar a vender. Eu falei, nossa. E eu, com a minha psicóloga, eu já tava... Liv, ela chama Liv, minha psicóloga. Liv, eu preciso encontrar uma forma de fazer renda extra, que não sei o quê. Eu falei, nossa, é isso. É isso. Vamos fazer a alegria da mulherada. E começou dos homens. Sim, de tudo. De e começou todo de mundo. algo, por exemplo, como apenas ser uma revendedora para eu momentânea, abrir. Momentânea, talvez. para ser, por exemplo, na hora que o projeto voltasse, eu paro. Vou começar Só a vender não. só para os meus amigos. Só que não, ele se tornou uma proporção tão grande a ponto de, quando a gente estava nessa transição da comunidade feminina, que eu acho que foi uma junção de tudo, eu percebi, além dessas questões de vulnerabilidade, o quanto a sexualidade não só do sexo, mas do feminino, da energia de da vida, sexologia. que essas mulheres não tinham. Então, eu comecei além de ter essa loja, eu comecei uma pós-graduação em sexualidade humana. Caraca!
Pra Que mover tudo! toda essa questão do feminino com as nossas acolhidas. Então, eu tenho, assim, a minha loja online hoje, que ela... Que vende pra quem quiser, que vende obviamente. pra quem quiser, Bella Secrets, por favor, sigam. E desses produtos você consegue utilizar ali com as internas, com elas, nessa parte da consigo educação também. sexual? Não só da educação sexual, mas dessa sexualidade de energia de Sim, vida. sim, da Kundalini. Acabei de me formar, né? Como eu tô aqui bem em yoga. E uma das coisas que a gente trabalha é essa energia, né? Porque fica muito pejorativo, que é achando que é só o ato sexual. o ato sexual mas e o não é. gozar ou não gozar. Não é, é muito mais Isso intenso, é algo que eu tento muito maior, né? levar pra elas. Por quê? Porque elas têm isso como apenas o ato. E não é só o ato. Elas muitas vezes... E de que elas são objeto, muitas vezes, que você já Sim, mas disse. de que elas precisam de ter alguém. Aham, e não precisa. E não precisa, é porque muito às bom, vezes mas... esse alguém pode ser o causador. Sim. Então, se conhecer, se amar, ter Autoconhecimento. essa energia de vida, esse autoconhecimento, sim, através dos produtos eróticos. Que tudo. Então, de vez ou outra, eu sempre sorteio vibradores para elas. A gente faz uma reunião onde eu falo dessa questão da sexualidade humana, da energia de vida, do se conhecer. E que para elas, a maioria deve ser algo inédito. Com certeza. Com certeza. Aliás. A maioria. Aham. Para que elas entendam e comecem a se conhecer, para realmente, se eu encontrar uma pessoa, E vai se ser posicionar uma e tomar pessoa... posse desse poder, né? Sim, mas se elas encontrarem uma pessoa, que seja uma pessoa que vão estar do lado dela, ser companheiro, como a gente falou. Não alguém que possa voltar e retroceder elas no caminho que elas Abusar. estavam. Sim. Né? Então, eu acho que tudo é uma ligação. E o sex shop veio para isso na minha vida. Além de assistente social, estou me formando na pós-graduação em sexualidade humana junto com a minha loja. Então, Gente, foi uma que junção sensacional. de tudo. Vai indo, né? Você vai no uma trem. É uma teia. É uma teia. Total. E aí, com certeza, você criou outras conexões, outras relações por causa disso. E esse seu jeito discreto e intenso, que ninguém imagina. Isso é o que eu ouço direto. Por exemplo, além do serviço social, da amostra, eu também faço eventos de sex shop, né? Então, ou quando eu vou em chá Vamos de fazer lingerie, evento junto, amada. Pra mexer essa Kundalini aí dessa mulherada. Eu fiz um curso muito bacana, que aliás você vai amar, que é o Pachamama Andina, que é trabalhando exatamente, é onde eu me reencontrei, óbvio, olhando por outras técnicas também, mas essa questão do sagrado feminino. Do respeito. Bem, eu era uma pessoa que tinha muita cólica, que eu deixava ser abusada. E tem que estar... Não, peraí. Né? Como que é esse fluir? Porque é um fluir, né? Que termina na cama, né? Eu falo, um ato sexual... Ele começou muito antes. Ele começou no café da manhã com um bom dia gostoso, né? Sim. Com carinho, com uma mensagem que você mandou no meio do dia, uma ligação... Então, tudo isso aí ele termina, óbvio, no ato em si, mas ele começou muito antes, né? Eu acho lindo, coisa mais linda, as cores. E não é só isso, é né? entender também o feminino e o masculino. Sim, essa energia, essa dualidade, porque temos isso em nós. Temos, por exemplo, muitas das vezes eu já me peguei sendo muito mais masculina. Não, eu não, sempre fui tão menina, tão menina. Eu acho que... Uma vez a terapeuta falou, Denise, você não vai... Aprende a ser menininha. Eu falei, eu não quero. Teve um dia que eu falei, eu não quero, é muito mais fácil. A gente já ia assim. Ela falou... Aí eu voltava e falei, tá, não, vai aí. Vamos lá. Vamos ser. Apesar de eu ser uma mas ter essa dualidade. Com um ascendente em Capricórnio, né? Morri. Pois é. Entendi. É importante fazer uma pastoral. Acabei de mandar minha cliente, ela falou, eu vou. Porque, cara... É de estudo sobre mim. Eu sempre fui muito... Eu sempre quis resolver as minhas coisas. Acho que minha mãe me ensinou muito. Eu sempre, por exemplo, até mesmo na amostra, eu sempre fui a que fazia mais e falava menos. E a minha coordenadora falou assim, Isa, você precisa explicar, você precisa mostrar, porque às vezes o seu só falar não é óbvio. Não é o óbvio. E as pessoas não entendem, levam como grosseria, ou como algo que... Nossa, ela quer tudo do jeito dela. Mas é uma fazedora.
Sim, né? mas é algo que eu também precisei aprender. Exato. E estou em grande evolução sobre isso. E receber isso. também, né, Bela? Porque eu tenho dificuldade, já tive dificuldade em receber. Claro. Hoje eu tenho um parceiro que é totalmente masculino. Bem masculino. Bem masculino, onde a minha feminilidade está muito mais... Uau! Em alta. Em alta, junto Então com você tá a com Bella muito... Secrets. Isso, e que você tá com muito mais empoderamento pra fazer esse tipo aí de trabalho. E tem que ser você. Tem. Agora eu já entendi tudo. Tem que ser você. Inexplicável. Meu pai. Na verdade, explicável em todas as situações, exato. em tudo. E eu acho muito legal, porque foi uma reviravolta muito grande na minha família. Porque eu sempre fui a certinha, a chorona, a que é a brava, sim, a que briga com todo mundo. A briguenta. A briguenta. Os sempre. rótulos, né? Não, sempre, mas isso não é mentira. Eu sei, mas é porque você estava num ambiente que precisava ser assim. Né? É o que eu falo, não tem certo e errado. Não. Era o ambiente, mas e agora? E na hora que eu comecei a vender o sex shop, a primeira frase da minha mãe, ela falou assim, eu não acredito que uma assistente social formada vai vender pinto. Não tô sabendo nem que podia falar isso, né? Desculpa. Sem rótulos. Sem rótulos. Não é o Mulheres Sem Rótulos, mas é sem rótulos. É isso. Aí eu falei, mãe, é necessidade. E hoje a minha mãe é a minha maior incentivadora. E que é um tabu pra ela, dependendo da idade, como que era, assim, gente, imagina. Na verdade, foi só algo que ela precisou quebrar, porque ela trouxe da vida dela, trouxe da minha avó. Era uma dificuldade. E que você pode fazer diferente. É isso que eu trago pra ela, Que por exemplo. A lindo. minha avó... A minha mãe também não falava comigo sobre sexualidade. Eu fui aprender com mães de amigas minhas. Por exemplo, tomar remédio. Minha mãe sempre teve muita dificuldade sobre isso. Quando eu falei do sex shop, eu falei, mãe, nós precisamos mudar o círculo da nossa família. Nós não E você vamos percebe, aí a repetir terapeuta esse sistêmica vai ato. falar, você tá curando o seu sistema. Sim, exatamente. É uma cura de sistema, porque hoje a minha mãe é a minha maior incentivadora. Ela monta pedido pra mim. Compradora. Ela ainda tem as suas limitações, mas ela tá tentando. Eu vejo que ela tá em grande evolução. Gente, e pouco tempo, Bela. É muito... A sua trajetória, é o que eu tô falando, é de uma intensidade e profundidade em pouco tempo. Né? A minha mãe fala que eu já nasci com mudanças. Na hora que ela viu, eu já tava andando, depois já tava com o primeiro dente, eu tinha, 9 meses. Imagino. Então, tudo na minha vida acontece, assim, de uma hora pra outra. Não, vai fazer esse mapa astral completo aí pra entender onde que estamos, porque é um furacão. Meu furacão. Deus. E se eu tomar uma decisão, é aquela. Entendi. E agora? Então, estamos pós-graduada, assistente social, temos um braço ainda lá na questão da ONG da... A amostra, não, na verdade... Não, da criança tá lá, mas tá em stand-by. sim. Ainda a amostra, o sex shop, a questão da comunidade paralela da amostra, que é de recuperação para, né, das pessoas já irem. Casada. Ainda não. Mas já tá morando junto, já Sim. vive uma relação, Sim. né, Sim. ali. Mas eu irei casar em 2024. É uma intimação isso. A pessoa já tá sabendo? Não, já. Tá. Você Ela não, já já ia sabendo, ficar senão- sabendo não, agora. ele tá sabendo que se até 2024 a gente não casar, eu vou largar dele. Igor, não. Iago. Iago, querido, vem cá agora com você. Porque você vai assistir, obviamente. Eu preciso te contar uma coisa, tá? 2024, tem 2023 inteiro e tá chegando. Então, você que lute, tá? Fica a É dica. um capricorniano. Ai. Mas a Nossa, gente mas doma. assim, tem muito Capricórnio aí, né, Bem? A minha vida é Capricórnio. A minha vida, as pessoas que eu entendo que eu tenho maior amor são Capricórnios. Sério? Você sabe que eu tô saindo do... olha só, né? Porque eu fui entender, né? Agora eu tive uma relação com um capricorniano. Foi bem desafiadora, assim... É o que todo mundo fala. Tem tudo pra dar certo, mas Não flui. não fluiu. E eu fui entender... Desenhando isso, que eu fui saber que eu estava... Nossas casas astrais vão andando. Então, a gente nasce aqui, mas vão andando. E que eu estava vivendo há 20 anos no signo de Capricórnio. Ah, tá. Entendi. Mas eu estou saindo. Semana que vem sair, tá? Volto, só que aí eu entro para Aquário. Então, Que é o meu ascendente. Aí vai ser explosão. com certeza. Né? O Iago, por exemplo, é capricorniano com ascendente em aquário. Ah lá, Tô entendendo. Iago, entendo.
tá? É assim, que é reunir multidões e fazer as coisas acontecerem. Não, acho que o Capricórnio anda comigo. Na verdade, ele anda comigo desde quando eu nasci. A minha melhor amiga de infância é capricorniana. Pronto. Minha prima, que eu sou apaixonada, linear, assim. capricorniana. O Iago é capricorniano. Vamos conversar mais. Vamos, com certeza. Indo aqui, vamos ver nosso tempo, quase pro final. O que você, assim, nessa questão, você falou que a sua mudança é diária, obviamente, eu já entendi, né? Nessa intensidade, no caso. Vai casar, você viu, né? O cronograma ali. E o que você, assim, acha que, tipo, de tudo isso que você já foi vivendo, porque é muita coisa ali, né, Bela? Na hora que a gente chega, a priori, assim, a gente olha e fala, uau, né? Uma se retrai mais, outras já vem abraçando, ficar melhor amiga, quando você volta e não sei o quê. E quando, assim, nessa evolução, você, Isabela, o que foi que mais te mexeu ou te deu uma sacudida nessa trajetória aí, curta, porém intensa? O que você relata, assim, pra gente? Que você fala que tem um dia que você sentou e você falou, rapaz, teve ou não? Olha, Dê, eu acho que é uma mudança tão constante que você fala assim, nossa, Bela, como você já fez tanta coisa. É que eu chamo ela de Isabela, tá? Você viu? Porque tem hora que é assim, é humor. Como que você fez tanta coisa. Ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar todas essas coisas. Eu acho que foram poucas você tá no movimento. Perto do que eu ainda posso fazer. Então... E o que você vai fazer? Spoiler. Ai, meu Deus. A gente não pode. Mas eu... Não pode. Ninguém tá vendo. Ninguém vai ver. Mas assim, uma pitada. Não, eu entendo. Tá. Ou qual é o seu sonho? A sua meta dentro desse cenário? Hoje, a minha meta minha meta realmente é transformar mulheres. Eu quero usar essa... Vai vir no lugar certo, eu tô entendendo. O vínculo. Certeza. Entendi o universo, porque colocou a gente sentadinha. Por quê? Eu acho que tudo, esse movimento de amostra, esse movimento de sex shop, esse movimento de pós-graduação, é tudo o que eu precisava para me mover. Então... Que você foi fazendo, óbvio, que você fez um trabalho interno. Sim. Então, uma das minhas metas, planos e sonhos e realizações que acontecerão é começar a dar palestras ou curso para mulheres puérperas, pós-parto. Conte comigo. Para falar sobre sexualidade. Contado, gente, já tá gelado, eu também. Tá frio. Zanon tá frio, no caso. Bastidores, gratidão. Eu tô com o pé congelado, mas tá ótimo. Então, o meu foco é isso, é na transformação. Levar esse conhecimento da sexualidade humana para as mulheres, para mães com filhos na adolescência, para falar sobre sexualidade, porque foi algo que eu não tive, então eu acho muito interessante levar isso para as mães. Sim, o acolhimento para os adolescentes. Sim, não como só o ato sexual, mas a energia de vida. Sim. De criatividade, de vida, é tudo essa energia. Sim, então é algo que eu quero movimentar. Porque, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que acabou de ser mãe. E ela não se reconhecia mais como mulher, apenas como mãe. E esse movimento... É o grande abalo sísmico na escala lá em cima dos relacionamentos. E eu ainda não fui mãe, vou ser... Eu fui testada no primeiro, aí veio o terceiro. Você continuou? Não, porque aí agora eu consegui fazer diferente, né? Que bom. Passei por isso no primeiro. O primeiro é o que nos ensina a sermos, né? Mães e pais. Mas principalmente para a mulher é realmente essa questão voltada, né? E você ouve dentro, né? Dos estudos e dentro do consultório essa coisa. Virei para ser mãe. Sim. O quanto que a gente... Porque vem muita culpa. Ai, se eu não fiz isso. Ai, porque não sei o quê. E aí, como que a gente vai... Aí tive que vir um terceiro para poder falar, calma, pode ser um pouco mais leve, papapá. E é isso. Então é nessa linha que eu quero torcendo, seguir. Tamo junto, vamos fazer o bagulho acontecer. Nós vamos. Talvez muito forte. Talvez essa criança vai andar com a gente. Vamos andar, tá engatinhando e vai. Só uma curiosidade, porque eu tive e com certeza quem tá nos vendo vai ter. Por que amostra? Por que esse nome, amostra? Porque o nosso gestor, ele quis que realmente tudo ficasse à mostra. As OSCs, né? As antigas ONGs, que hoje não é mais então você fala OSC, não é ONG. Não, são OSCs, são organizações da sociedade civil. Eles
tem ainda muitos tabus onde ocorrem várias ONGs, existem várias ONGs que não são tão verídicas. Entendi. Então, quando ele fundou a amostra, ele queria que realmente fosse uma OSC que ficasse tudo à mostra, onde nossa conta bancária, nossos débitos, nossos saldos, fosse tudo em panos limpos. Então, quem quiser contribuir com a amostra, isso eu achei fantástico. Ela me contou isso nos bastidores, porque é óbvio que fiquei curiosa. E ela falou assim, no dia que você quiser for lá, eu te abro o meu computador. Eu falei, mas do que? Ela, do que você quiser, dos e-mails, né? Tá, mostra. Aí eu falei, uau. Então, e por isso que eu realmente, eu gostei, apesar de eu ajudar outras instituições, mas realmente essa tá à mostra. Então, você senta lá, literalmente, eu sentei na sala dela, a gente conversou, viu a agenda, viu as coisas. E no nosso site também é tudo publicado. Tudo publicado. O balanço, tudo à mostra. Tudo. Bem à mostra, então pode ajudar. Eu falei pra ela aqui nos bastidores chegando, ontem eu fiz uma reunião de brainstorm de como será a minha campanha de Natal. E aí eu falei, gente, não tem como, né? Porque tem a amostra que eu quero, ainda mais agora que eles estão com caixa um pouquinho defasado, muito, né? Grande mudança. Grande mudança, muita coisa acontecendo. Até comprei as pizzas, né? A gente já vai fazendo propaganda, semana que vem temos pizza. Estamos com uma campanha de pizza, então quem quiser ajudar a amostra, vou deixar o CNPJ, nosso Pix, o nosso Instagram, pode entrar em contato, a gente responde, nós vamos E pode comprar divulgando. pizza. Compre pizza. R$35, tem 2 sabores, meio a meia, o que quiser. E também vou fazer a campanha com a Nilza, uma amiga minha que faz enxovais para bebês, né? Que até já uma vez alertei ela e acho que alguém que ia ter nenê lá, eu lembro, através da Carol, chegou lá. Então, são 2 campanhas para Natal, já fica a dica que vai ter. E vou colocar aqui depois no meus stories a propaganda da pizza. Agora, chegando ao grande finale. Nossa, tô muito agradecida, muita coisa. Tô muito feliz. Você tinha que estar aqui mesmo. Fechar esse ano com chave de ouro mesmo. Após uma constelação, deu tudo certo. Estamos aqui. Verdade, você fez a constelação. Fiz, maravilhoso. É que não foi comigo. Não mas foi maravilhoso. Ela me contou. Verdade. Quanta coisa, acho que tudo né? Mexida, tudo flui. Tudo flui na hora que tem que ser. Aquilo que você falou. Você é a cura de todo um sistema. Né? Então, a gente vai começar a entender e fala, mas será? Só vai. A gente só flui. E dentro desse movimento aí agora, pra quem tá aqui, finalizando, e tipo, cara, tá lá sentada falando assim, né? Igual eu, né? Como diz lá, aquela coisa, tô de boca abrida, que caiu o queixo. E que fala, meu Deus, mas não consigo fazer o que essa moça faz. Não sei, que passa por algumas circunstâncias, ou sei lá, independente de classe, raça, seja lá o que for, mulher. Já que a gente está aqui para transformar mulheres e dar a mão para essas mulheres, né? Porque em certos trechos precisa dar a mão. Com certeza. Né? Não é que somos melhores. Não. E que. Não, é porque a gente passou por algumas coisas e hoje a gente tem algumas ferramentas, né? E a gente já sentiu na pele. Então, a gente pode ter essa propriedade de falar e falar, amada, vem cá. Mas desde que ela queira, né? Com certeza. Sempre lembrando disso. Então, para aquelas que estão ali e não sabem o que faz, e o que você deixa de um incentivo? Seja uma frase, seja um livro, seja um filme, uma palavra que você olha bem no, né? Como diz minha filha, olhe bem nos meus olhos. E o que é que você fala que essa mulher vai terminar aqui e vai falar, uau, era o que eu precisava. Tem sempre uma frase, assim, na verdade é um versículo bíblico, que eu sempre levo muito comigo. Não temas, pois eu sou contigo. Pronto. Então, eu acho que quando a gente não tem medo, quando a gente deixa fluir, tudo flui. Ou até tenho medo, mas eu estou contigo. Eu não estou sozinha. Sim, nunca estamos sozinhas, né, Por mais Bea? que a gente não acredite o porquê. Ou, por exemplo, quando eu comecei na mostra, eu não entendi o porquê de eu estar na mostra. Eu sempre achei que era algo que eu precisava passar. E realmente, eu não só preciso passar, como eu preciso ficar na mostra. Sim. Eu preciso mudar a vida dessas mulheres. E eu preciso me curar e me mudar. É um mutirão de mulheres atrás, lá, mas atrás de vocês que tá assim, né? Porque você é filial única, mas atrás de você existe um exército aí de mulheres, né? É uma multidão, né, que te compõe, né? E a partir do momento que você tá nisso, pegando essa força e indo, é isso.
Então, Dê, eu acho que é isso. Amei, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos ver o sex shop, vou ter que, né, fazer lá, Bella ajudar minha Secrets, amiga, que a Bella gente tá Secrets. aqui, né, uma apoia a Com outra. certeza. Agradeço a você que disponibilizou esse seu tempo, que teve aí a disposição para estar aqui com a gente, porque nada acontece por acaso, eu tenho certeza. Eu falo, quando que eu vou ver? Quando for a hora de você ver, né? Eu ouvi outro dia um relato de uma vizinha minha que foi mostrar um dos podcasts meus, da parte de constelação. E ela falou, tem uma amiga vizinha que tem um podcast, ela explica bem rapidinho. Conheço, lá no interior de Goiás. Eu fiquei tão feliz, porque eu falo que eu queria bater as asas da minha, né? Eu sou uma borboleta, para eu poder reverberar e transformar. Quanto mais mulheres, é através de você, que vai mais para 2, para 4, e isso vai. Então, assim, essa aula da Bella hoje vai cair para você o dia que tiver que ser. Agora, se você quiser maratonar todos os outros, tá ótimo. Não tem problema. Quem indicar a gente para estar aqui, tá ótimo também, porque é acesso para nós. Estamos aqui de carne e osso, acessíveis. E é isso, nessa contribuição para algo muito maior. Porque eu falo, as maiores... uma grande conquista é nossa também, né? É a das mulheres, mas é nossa também. Então, muito obrigada. Compartilhem, divulgue. Depois, lá nas redes sociais. Fala aí. Redes sociais. Você, ou o que você quiser. A amostra. Eu acho que, em primeiro lugar, loja, é a amostra. Claro. Né, que é a comunidade amostra, @comunidade amostra, que é a comunidade terapêutica, que nós trabalhamos com mulheres dependentes químicas. Segundo, acho que é a loja, né? Sim. A Bella Secrets. @Bella Secrets, que é a minha loja de sex shop, que começarei a gravação de vídeos também. Já tem aqui uma casa, já posso te adorei. fazer a conexão. Com certeza, pra gente falar sobre essa já sexualidade. Me convido pra vir falar do sagrado feminino, né? Maravilhoso. Já tem, pelo menos você já tem a primeira. É igual quando eu lancei esse aqui, mas com quem que você vai falar? Eu falei, eu já tenho uma. É assim e que aí começa. vai. É assim que flui. Muito, porque você já deu o primeiro passo, o caminho se abre. Eu tô torcendo, pronto, já arrumou alguém que vai ajudar e vice-versa, porque o tanto que a gente tá junto nesse universo para crescer todo mundo, né, Bella? Pra evolução. Muito obrigada. Gratidão. Então, assim, até a próxima. E vamos espalhar, gente, essa amostra. Vamos pegar essa amostra. Para ser amostra e para ser cuidada, né, e conhecida. De fazer, tá? A amostra tá aberta, mas é a amostra. Porque é um trabalho muito árduo. É uma amostrinha, né? Que a gente pode espalhar, é uma sementinha. Mas é um trabalho que modifica as vidas. Exato. De mães, mulheres, filhas, amigas, que precisam de quem muito entra lá. Fica o convite que as portas estão abertas. Quem quiser visitar, entre em contato comigo. Que nós estamos de portas abertas para receber todo mundo que quiser conhecer, quiser participar, quiser dar uma palavra, ser um voluntário, não apenas só em questão financeira, mas em questão de conhecer e de divulgar o trabalho, porque é um trabalho muito verdadeiro e com muito amor. Vale a pena. Um beijo grande para vocês. Até a próxima, Bella. Gratidão imensa e sucesso. Para nós. Nesse mundo, para nós. Ai, obrigada, amor, amiga. obrigada, amei. Eu também.